Eu creio que não há ninguém que discorde da necessidade de aprimorarmos a legislação vigente no país, inclusive no que diz respeito a abuso de autoridade. Mas há uma pergunta que deve ser formulada preliminarmente. É este o momento? É possível produzir uma boa legislação no ambiente de tensões expostas, numa circunstância de revanchismo inevitável? É este o momento adequado? É esta a prioridade? A meu juízo, discordando do ministro Gilmar Mendes, este não é o momento adequado. Não creio ser possível produzir uma boa legislação nesta hora a esse respeito. Aliás, nós somos constantemente acusados de legislarmos mal, ou até de não legislarmos, obrigando o Supremo Tribunal Federal a assumir a nossa posição e legislar naquilo que constantemente se reitera: abuso, invasão de competência. É preciso legislar bem, e o presidente Renan Calheiros, nos últimos tempos, tem adotado uma prática salutar, que é de constituir comissões de especialistas, integrando-os a parlamentares para a elaboração de pré-projetos que são depois submetidos à análise do Senado Federal. Uma iniciativa que tenta corrigir exatamente esse conceito de que legislamos mal, compartilhando a responsabilidade no ato de legislar. O apelo que eu formulo é no sentido de retirarmos esse regime de urgência. Eu não estava presente quando esse requerimento foi aprovado e consta que apenas 6 senadores encontravam-se no plenário do Senado Federal quando se aprovou o regime de urgência. Essa é a informação que recebi ainda agora. De qualquer forma, presidente, com 6 ou com mais, eu imagino que não foi um ato feliz, um regime de urgência para matéria dessa natureza. Por isso, respeitosamente, humildemente, eu faço o apelo, sugestão, de que o regime de urgência seja retirado, para que esse debate possa ganhar dimensão e profundidade, para que a proposta que tem Vossa Excelência como mentor possa ser aprimorada, ouvindo os especialistas que Vossa Excelência convida e já estiveram aqui, e outros que certamente se pronunciarão, e oferecendo aos senhores senadores a oportunidade também de debater esta matéria. Acho importante fazer a leitura correta do que a população escreve na manifestação das suas aspirações legítimas. Eu leio, posso estar equivocado, mas eu leio que o que a população deseja nesse momento é a conclusão da Operação Lava Jato com eficiência e competência. Esta é a prioridade. Eu não creio que essa proposta vá comprometer a Operação Lava Jato, mas, como afirmou o juiz Sérgio Moro, esta ação atropelada na deliberação de uma matéria de tamanha importância pode sim passar a ideia de que estamos tentando comprometer o trabalho da Operação Lava Jato. É preciso entender que o Brasil é uma nação em movimento, que a mudança é irreversível. Ela começou no povo, passou a instituições essenciais ao Estado de Direito democrático, como Ministério Público, Polícia Federal, a Justiça. E esta manifestação do desejo incontido de mudança no país há de chegar aqui no Congresso Nacional e na atividade pública, na política do país, com a mudança da cultura política e com esse esforço que se deve fazer para que a leitura seja correta das aspirações populares. Nós teríamos mais tempo para o debate.
Veja, por exemplo, o que eu retiro aqui de uma nota técnica do Ministério Público Federal. Da forma como está redigido, o projeto, a pretexto de aperfeiçoar a legislação vigente, poderá embaraçar o regular andamento das atribuições de cada órgão do Estado, resultando diverso daquele almejado pelo autor. A bem da verdade, os responsáveis pela persecução penal e condução do processo penal estarão expostos à retaliação por parte do investigado ou acusado, em razão não do abuso do poder praticado por eles, mas em razão da redação excessivamente aberta e subjetiva dos tipos penais. Mais um outro tópico, há de reconhecer que os tipos penais arrolados no projeto são um coringa hermenêutico, de conteúdo vago e impreciso, que pode encontrar preenchimento naquilo que a parte quiser. Se entenderem necessário, os nossos convidados poderão se manifestar a respeito dessas afirmações. O que é importante destacar, quando se discorda da pressa, é que já existe legislação para coibir o abuso de autoridade. Não só a lei do abuso de autoridade, mas a Lei Complementar 35, sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que no artigo 40 diz que, 49, aliás, responderá por perdas e danos o magistrado quando? Aí elenca as motivações que levarão o magistrado a responder por perdas e danos. E a lei número 13.105 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz também responderá civil e regressivamente por perdas e danos. Olha, é evidente que nós temos que aprimorar essa legislação do abuso do poder, mas evidentemente não há um vácuo, há uma legislação em vigor. E o que é importante agora para a sociedade brasileira é a conclusão da Operação Lava Jato, que certamente nos inspirará a propor uma legislação mais adequada neste caso. Eu poderia analisar o conteúdo da proposta. O artigo 15, que já foi aqui didaticamente com clareza exposto pelo juiz Sérgio Moro, as considerações a respeito dele. O artigo 22, deixo de abordar em razão do tempo, e me restringo ao artigo 38, que propõe a criminalização do agente público que se exceder sem justa causa, ainda que não se valha de meio violento no cumprimento da ordem legal, de mandado de prisão ou de mandado de busca e apreensão, na prática o que poderá ser considerado excesso. Como se dará essa valoração da conduta do agente no caso concreto? No momento da ação, o agente, antes de mais nada, precisa se precaver para proteger sua vida e as daqueles que com ele atua. Afinal, salvo raras exceções de erro judicial, os agentes estão lidando com bandidos que praticaram crimes diversos como corrupção, tráfico de influência, formação de quadrilha, tráfico de entorpecentes, fraudes em geral, etc. Com preocupação, podemos verificar que os tipos penais construídos não primam por uma clareza de definição que permita que o caso concreto seja bem identificado e delineado em face à norma posta. Alguns tipos penais são genéricos, a ponto de deixar ao critério de doutrinadores e de operadores do direito a qualificação e enquadramento da ação à norma. Ao construir tipos penais com expressões vagas ou imprecisas, o legislador acaba por deixar a própria lei frágil e ao sabor das interpretações. Fica a lei refém do subjetivismo conceitual e não cabe nem mesmo ao juiz substituir o legislador que não construiu tipo penal claro. Os tipos penais abertos com infrações formuladas de maneira vaga, onde podem ser enquadrados atos variados, não apenas provoca a insegurança jurídica, vou concluir, mas afronta o princípio da legalidade que exige objetividade dos tipos penais.
No caso do projeto em análise, a situação ganha contornos preocupantes, visto que atualmente vários agentes públicos estão confrontando interesses de grandes corporações privadas, diversos agentes políticos poderosos e, inclusive, outros agentes públicos bem posicionados na estrutura administrativa do Estado. Existem outras observações, mas em razão do tempo, aliás, o tempo exíguo é o retrato do que nós estamos vivendo. É um tempo exíguo para uma matéria tão importante. Por isso, senhor presidente, mais uma vez o apelo para que se retire o regime de urgência e possamos debater adequadamente essa proposta. Muito obrigado, senhor presidente.